Quero contar a história da Margarete. Quem é a Margarete, Cadengue? Ela procura pelo pai há 46 anos. Tá aqui a dona Margarete, ó. Fotos antigas. Só que a partir de agora, ela vai contar com uma ajuda que vai ser fundamental nessa procura. Da Defensoria Pública do DF. Será que ela vai encontrar o pai dela? Vamos contar a história? Dá uma olhada. Margarete não teve a sorte de conhecer o pai quando criança. Agora, adulta, ela quer realizar este sonho. Viemos até a casa da Margarete para conhecer de perto a história dessa mulher que é tão guerreira e que busca há tantos anos conhecer o pai que nunca conheceu. Seja bem-vinda, Margarete. Queria que você contasse para a gente um pouquinho da sua história. O que você sabe nesse momento sobre o seu pai? A minha história começa aos 12 anos, quando a minha mãe me contou, né, que o meu pai, que eu achava que era pai, era meu padrasto. Então, ela me contou a história, dizendo que ela teve um romance com o então senhor, né, Manuel Ferreira Lima. Teve um romance muito bonito. Ela se apaixonou muito por ele. E aí, nesse romance, ela fica grávida, né, de mim. E aí, quando ela conta para ele, aí ele se afastou, disse que não podia assumir, porque era um homem casado, tinha 2 filhos, e a esposa era muito ciumento, e aí não dava para continuar com o relacionamento. E daí, então, minha mãe prosseguiu o caminho dela, né, sem o auxílio dele, e aí eu não soube mais. Somente quando eu nasci, ela conta que ele a visitou e deixou com ela algumas latas de leite e algumas roupinhas para beber. E foi então, ela conta que foi o último contato. E que ele ficava acompanhando de longe. E agora, com mais ou menos 7 para 8 anos, eu estava dentro do ônibus com a minha mãe, a gente ia passando ali. Eu acredito, assim, pela minha memória, a gente estava em Taguatinga, na Sandu Sul. O ônibus estava parado na parada para pegar passageiros, e ele estava na parada com uma criança, a criança estava de coque, e ela me pediu para me observar bem, né, a fisionomia dele, para que eu não esquecesse que ela tinha uma história para me contar. Então eu fixei, né, meu olhar ficou fixo e realmente eu não esqueci. E aí a única coisa que eu sei, a única lembrança que eu tenho, ele era branco, loiros, né, assim, já galego, e a estatura mediana, normal, de um homem. Por que, Margarete, eu acho que essa é a dúvida que fica, por que resolver continuar indo atrás do seu pai, mesmo depois de tantos anos? Existe alguma coisa assim que te move ainda até hoje? Ah, com certeza, porque eu nunca esqueci. Eu sempre busquei, assim, não na ativa assim mesmo, procurando por endereço, por telefone, mas assim, eu sempre tive esperança de que um dia eu poderia encontrá-lo. Eu tive vários obstáculos, que por isso que eu não fui adiante, né, nessa procura. Sempre estava priorizando uma coisa ou outra. Aí minha mãe já faleceu, o meu padrasto também, né? E eles fizeram um acordo. Quando meu padrasto, no caso, me assumiu, eles fizeram um acordo para, no caso do relacionamento deles prosseguir, ele queria que eu não soubesse do caso, né? Que ele ia me registrar e assumir como filha. Então, ficou esse acordo. Quando eu fiquei sabendo, quando eu tinha lá meus 12 anos, eu não quis, eu quis respeitar, né, a vontade deles, o voto deles, para não atrapalhar o relacionamento dos dois. Então, hoje, no caso, eles já estão mortos, eu fiquei livre para, então, ir atrás. Nessa procura pelo pai, Margarete ganhou uma aliada. É a Defensoria Pública do Distrito Federal.
A Margarete nos procurou no Dia da Mulher, que é uma ação voltada para o atendimento integral à mulher, com vários serviços integrados, que atuam em parceria com a Defensoria, em prol de todos os direitos das mulheres. E dentre esses serviços, a gente tem o projeto Paternidade Responsável. E a Margarete nos procurou para ela se beneficiar dessa política afirmativa da Defensoria, né? Que a Defensoria ela custeia os exames de DNA das partes para trazer de forma pacífica o reconhecimento da paternidade de muitas pessoas que não têm o registro paterno na certidão, né, de nascimento. Elas me ouviram, eu contei as histórias, elas se comoveram e realmente falaram, né, elas falaram que é muito difícil só pelo nome e também por nome ser tão comum. Porém, eu tenho muita fé em Deus e muita esperança que alguém ouvir essa reportagem. O meu pai, eu não sei se ele ainda vive, mas eu tenho muita esperança pelos meus irmãos, que na época que eu soube eram 2, pode ser que tenham mais, mas quem sabe pela foto, pela reportagem, alguém se identifica, até mesmo pessoas, vizinhos, amigos da época, né, que conheceram a minha mãe, que conviveram, quem sabe, né? É essa a esperança que eu tenho. A história de Margarete coincide com a de milhões de outros brasileiros. São vários os problemas decorrentes da ausência do pai, também decorrência da ausência desse abandono afetivo e da própria falta de reconhecimento já desde o registro. Além dos direitos, né, que são postos, como direitos à pensão, direito à convivência, à filiação, que estão previstos na Constituição, a gente também tem os direitos e as questões que implicam no desenvolvimento saudável, psíquico e estrutural dessas pessoas. Que quando dessa ausência, isso pode implicar em transtornos, em traumas, que vão repercutir em todas as áreas da vida dessa pessoa, né? Trazendo aí transtornos como transtornos depressivos, transtornos de ansiedade, problemas de aprendizagem, de problemas sociais, impactando o desenvolvimento assim da sociedade como um todo, gerando pessoas mais inseguras, mais instáveis emocionalmente. Então é muito importante, né, a nossa origem, para a gente inclusive ressignificar as relações, e isso estrutura a pessoa, estrutura psicologicamente, psiquicamente falando, né, o ser humano. Fica um vazio no coração da gente, porque eu acho que o pai e uma mãe significa muito na vida de um filho. Então, a minha mãe, a história com a minha mãe, eu conheço, eu sei, mas o meu pai ficou um vazio. E eu tenho também, assim, no meu coração, aquele sentimento de rejeição, que eu acho que toda a minha vida eu nunca consegui sanar essa falta dele, né? Sempre fica aquela, principalmente em se tratando de homens, o lado masculino, ficou aquela rejeição. Então, é uma coisa que eu trabalho sempre com isso. Por isso, o trabalho dos profissionais envolvidos não para. A estimativa é de que mais de 1.300 pessoas já tenham sido atendidas no projeto Paternidade Responsável. O projeto Paternidade, ele é muito importante, ele muda realidades, ele transforma vidas, une famílias, e a gente assim, precisa muito dessa divulgação para que as pessoas venham, participem, porque é fundamental, né, a gente somar esforços e ter uma mudança cultural de pensamento sobre as responsabilidades paternas e maternas, né, essas construções. Então a gente já atendeu mais de 1.300 pessoas que mudaram suas vidas, seus direitos em função desse projeto. E a Defensoria está no Dia da Mulher, no Dia do Cidadão na rodoviária, nas carretas, nas defensorias, nas escolas, levando os direitos para onde as pessoas às vezes nem sabem que têm esses direitos, de forma gratuita. É possível sim acessar a justiça e uma justiça social para todos, né? A Margarete segue firme na esperança de achar o seu pai. Eu faço um apelo
a todos que estão me ouvindo neste momento, que por acaso você conhece essa história, lembra, né, dessa ocasião de conhecer o senhor Manuel Ferreira Lima, ou quem sabe conheceram também a minha mãe, Almerinda, o nome dela era Almerinda, e talvez um irmão meu, por parte de pai, esteja me ouvindo neste momento. Eu faço um apelo. Eu quero conhecê-los. Se meu pai ainda estiver vivo, vai ser um prazer enorme, imenso. Eu quero apenas conhecê-los. Eu não quero ir atrás de nenhum danos, nem de alguma coisa, benefício nenhum. Eu quero apenas conhecê-los, saber a minha origem, saber a minha história, para também contar para os meus filhos e completar essa família que eu sei que eu tive no passado. História linda, viu, gente? Parabéns à Defensoria Pública, que tem ajudado tantas pessoas, tantas famílias aqui no DF, em todo o país também, com certeza. E, dona Margarete, fica aqui o nosso desejo, a nossa torcida, que logo, logo você encontre o seu pai, que há 46 anos você não tem notícia.